Bem-vindos ao AgroIn Radar Bioeficiência. Eu sou Isabel Martins, da Vida Rural, e hoje estamos a estrear um novo formato multimédia, onde vamos, durante as próximas semanas, lançar conteúdos na área da bioeficiência. Vamos falar essencialmente de biosoluções, de bioenergia, da oportunidade da circularidade para poder criar valor no setor agrícola, eficiência hídrica também. No fundo, durante 3 meses vamos estar a aprofundar temas ligados à bioeficiência, nos seus mais diversos setores e segmentos, levando até ao nosso leitor um conhecimento mais aprofundado deste tema em diversos canais e plataformas e na forma mais interessante de consumir os conteúdos que o nosso leitor preferir. A bioenergia tem estado no radar, no centro das atenções da agricultura, como uma oportunidade. Nos últimos meses têm-se multiplicado as intenções de investimento, essencialmente devido ao biometano, e hoje quisemos trazer aqui 2 exemplos de 2 setores distintos de como poder aproveitar esta oportunidade de transformar no fundo aqui alguns subprodutos e alguns resíduos que até aqui eram trabalhados e tratados como resíduos, criar aqui uma oportunidade para eles serem recursos e poderem de facto trazer valor para o setor agro. Durante agora esta manhã vou ter comigo aqui em estúdio David Neves, que é o presidente da Federação Portuguesa das Associações de Suinicultores. Bem-vindo, David. Obrigado. Bom dia. E vamos ter remotamente connosco também, que penso que já estará connosco aqui na imagem, Vasco Cortes Martins. Bem-vindo, bom dia, Vasco. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Vasco Cortes Martins da NutriFarms, e portanto teremos aqui 2 exemplos distintos numa área da pecuária e na área do azeite, para falar enfim aqui desta oportunidade de facto da bioenergia e neste caso muito concreto do biometano como oportunidade de valor. David, começaria por si, para tentar percebermos, a Federação e os suinicultores da zona de Leiria estão muito envolvidos num projeto que pode fazer aqui uma diferença enorme, não é? No futuro, um projeto precisamente na área do biometano, um projeto europeu de grande envergadura, que eu gostaria que começasse por nos explicar como é que ele aparece e que expectativas é que podemos criar para o futuro com ele. Sim, senhor, bom dia, obrigado pela oportunidade. De facto, nós estamos envolvidos num projeto que desde logo traz aqui algo que é importante, que é a mudança de paradigma relativamente aos efluentes pecuários. Que até aqui nós temos tratado os efluentes pecuários como um resíduo e, felizmente, podemos passar a tratá-los como um recurso. Isto, de facto, é uma alteração substancial e particularmente importante naquilo que estamos a fazer. O projeto que estamos a desenvolver na região de Leiria, todos nós conhecemos a importância do setor suinícola, essencialmente na região de Leiria, particularmente no concelho de Leiria, que representa cerca de 20% da produção nacional. Falamos de pequenas e médias explorações sem terra associada e onde os efluentes das suiniculturas têm constituído um problema ao longo dos últimos anos. Portanto, nós conseguimos um projeto, há vários anos tentamos encontrar uma solução para o tratamento dos efluentes, conseguimos um projeto que é um projeto agregador, que envolve todas as suiniculturas da região de Leiria, portanto é uma unidade... Todas sem exceção? Todas sem exceção. É um projeto que, para além de outras atividades agropecuárias, nomeadamente aviários, boviniculturas, tudo o que é produção agropecuária, portanto é um projeto que vai tratar cerca de 410 mil toneladas de efluentes pecuários por ano, o que representará, em termos de redução de emissões de CO2, cerca de 320 mil toneladas ano de CO2 equivalente, e que irá produzir cerca de 110 gigawatts ano de biometano. E de uma forma muito simples, e olhando isto para aquilo que é a região de Leiria e a importância que temos aqui, estamos a falar de um projeto que vai, em termos de produção de biometano, que vai injetar na rede, vai produzir cerca de 70% das necessidades de gás doméstico do concelho de Leiria, equivalente a cerca de 40% das necessidades totais de gás do concelho de Leiria. Portanto, nós partimos daquilo que é um problema, tem sido um problema até hoje, um problema de natureza ambiental, de algo que foi sempre considerado como um resíduo, e passamos a ter um recurso particularmente importante e um recurso que é valorizado, que irá naturalmente contribuir para para a redução da nossa dependência de gás proveniente do exterior.
David, para percebermos como é que vai funcionar toda esta logística, porque nestes projetos a logística aqui é crucial, quem é que são os parceiros que estão envolvidos e como é que será feita esta concentração dos efluentes para a unidade, para a futura unidade de biometano? Leiria já tem hoje uma estrutura que faz a gestão dos efluentes pecuários. Uma estrutura coletiva que já tem alguns anos a funcionar, que faz a recolha e o encaminhamento do efluente para destinos adequados. O que nós fizemos foi pegar nessa estrutura, nesta logística que já existe hoje, estabelecer uma parceria, neste caso com a Génia Bioenergy, que é uma empresa espanhola especializada nesta área, que é participada da Repsol. E, portanto, aquilo que nós vamos fazer é no modelo criámos aquilo que chamamos de uma cota ambiental, ou seja, o dimensionamento de cada exploração está condicionado à capacidade de entrega de efluente naquela unidade e a estrutura que existe hoje, que se chama Ambilis, que já trabalha há alguns anos esta parte, encarrega-se de fazer a recolha do efluente em todas as explorações suinícolas da região, em todas as explorações pecuárias da região e encaminhá-lo para esta unidade. Portanto, estes 410 mil toneladas de efluente que vão chegar diariamente, que vão chegar por ano àquela unidade, serão, no fundo, enquadrados nesta logística coletiva de uma estrutura que é uma estrutura dos próprios suinicultores, que faz a recolha e a entrega nesta unidade de produção de biogás, que se converte depois em biometano. Ou seja, houve aqui também uma capacidade de aproveitamento e de sinergia com estruturas que já existem, não é? E que podem facilitar também aqui este trabalho da Sim, porque concentração, não é? nós temos desde sempre uma visão de que a dimensão do setor não permite. Estes sistemas, para serem sustentáveis, eles têm que ter uma gestão profissional. E, portanto, tem que ser quem sabe do assunto que tem que tratar dela. Não pode ser o setor, esta ideia de às vezes fazer pequenas unidades em suiniculturas, em pequenas. Elas acabam por não funcionar, porque isto precisa de escala. E precisa, essencialmente, de quem saiba trabalhar estes processos. E, portanto, partindo deste pressuposto, sabendo que a importância, digamos, da logística e da escala, nós montamos um sistema que é um sistema coletivo. Só assim é que é possível manter a suinicultura naquela região, com a importância que tem, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista económico, e garantir, por um lado, a resolução do problema ambiental, por outro, a resolução de um problema, a diminuição das necessidades e da dependência de gás vindas do exterior, e mais, ainda temos uma outra questão, que é um outro subproduto que sai dali, que é a produção de um fertilizante orgânico. Já lá vamos e vamos perceber também como é que pode ser interessante esta questão da energia também para o produtor, como é que eles vão poder depois beneficiar com isto, porque as explorações suinícolas também precisam de muita energia, não é, para funcionar, mas já vamos a esse ponto. Eu agora gostaria de falar com o Vasco para perceber aqui também o projeto, aqui neste caso da Nutrifarms, que também foi anunciado muito recentemente, também para a produção de biometano. Vasco. Olá, bom dia, obrigado também a Isabel e à Vida Rural por este convite e por poder estar aqui a dar o nosso testemunho. Nós estamos na área do olival e, portanto, temos um lagar de grande dimensão, porque para estas coisas também é preciso dimensão, conforme o David mencionou aqui, e já desde há 4, 5 anos andamos à busca de soluções para o bagaço, que portanto, é o subproduto que deriva após a extração do azeite. Existem soluções atuais que nós, obviamente, adotamos, mas achamos que se pode dar um passo em frente e otimizar estes processos. Nós, nomeadamente, visitámos Itália e França, 2 exemplos diferentes na sua maturidade, mas 2 excelentes exemplos, onde basicamente nos deu a tranquilidade, a visibilidade e a indicação de que o caminho do biogás eu acho que é fundamental, e só quem não conhece é que percebe, ou que só quem conhece é que percebe o quão atrasados estamos, mas como diz o ditado, mais vale tarde que nunca. Em Itália já existem explorações deste tipo há mais de 30 anos, existem unidades a funcionar exclusivamente com bagaço de azeitona e existem depois outras unidades, dependendo das zonas, obviamente, e da região, com os subprodutos que existem, seja de fruta, seja de legumes, seja de pecuários, e portanto há diversos tipos de unidades. Mas de facto, à medida que fomos conhecendo coisas novas e realidades novas, vimos que este de facto era um caminho bastante interessante, porque está também na linha do que é a política europeia e nacional
para a descarbonização, não é? Portanto, nós iremos produzir uma energia limpa, porque o gás natural que se consome, o nome é natural, mas de facto é uma energia fóssil e, portanto, toda a substituição que se possa fazer por biometano traz consequências bastante positivas, até no cumprimento das nossas metas, de Portugal perante a União Europeia, e também reduz a dependência. Nós estamos a viver nesta época de conturbada política e de energia, que agora estamos a viver com o Golfo, já vivemos outra anteriormente, e de facto são alturas que nos devem pensar de forma estratégica e arranjar soluções para ter alguma independência face ao exterior. Mas voltando aqui à questão das unidades de biometano, também estivemos em França o ano passado, onde de facto a aposta é brutal. A França está a abrir tem hoje a funcionar mais de 800 unidades de biometano já, a par com a Itália são os países com mais unidades, de vários tipos, a maioria ligada à pecuária, efetivamente, mas com uma aposta muito forte até da Gaz de France e de outras empresas de energia, porque de facto a França estava ainda mais exposta do que nós ao tema do gás importado dos países de leste e, portanto, criou aqui de facto rapidamente uma dinâmica. Para terem uma ideia, a França está a abrir cerca de 2 unidades por semana de produção de biometano. Começou com propriedades com projetos mais pequenos, projetos muitas vezes de própria exploração, uma exploração que, basicamente as explorações também nem são só de pecuária, são mistas e, portanto, arranjaram uma solução para os seus subprodutos, ligando às redes que estão mais próximas, das cidades mais próximas, mas de facto hoje a escala é tudo, conforme já mencionámos, e portanto hoje procura-se projetos maiores e mais agregadores, como foi aqui mencionado. E nós, portanto, nós vimos que este era um caminho importante. Depois faltava-nos um parceiro e depois de termos falado com vários, apareceu-nos, convidou-nos ou desafiou-nos para um projeto, a Capote, com quem estamos. Aliás, nós é que somos parceiros da Capote, porque, conforme também foi aqui já mencionado, nestas coisas é preciso alguém que saiba e que esteja profundamente conhecedor deste setor energético. E, portanto, a Capote é uma empresa já portuguesa que opera já desde 2008, pertence ao grupo Sonai e trabalha desde sempre na questão das otimizações energéticas e agora mais recentemente nas questões das energias renováveis, como seja a fotovoltaica, a eólica e agora o biometano. E, de facto, pareceu-nos um parceiro bastante sólido no setor. Queríamos perceber um bocadinho melhor como é que vai ser este projeto, a capacidade que ele vai ter no fundo, de transformar, que quantidade de resíduos é que vamos transformar a energia, que resíduos vão ser estes, como é que vai ser a logística de concentração, vai ser só, obviamente não vão trabalhar só com os vossos resíduos, não é? Vão ter que ter aqui também parcerias para poder angariar outro tipo de resíduos aqui para esta digestão anaeróbica que vai acontecer, não é? Queria que nos explicasse um pouco como é que vai acontecer este projeto. Certo. O nosso projeto prevê o tratamento ou a transformação de cerca de 100 mil toneladas de resíduos. Portanto, um quarto da dimensão que o David aqui apresentou para a Repaz. Basicamente, a maioria dos resíduos, a grande maioria, 60%, serão o bagaço do próprio lagar. Portanto, o lagar será, digamos assim, a matéria-prima principal, o bagaço. E depois será complementado com as águas também do processo do lagar, que também tem algum potencial metanogénico, e também os efluentes suínos, cerca de 30%, e uns 10% que serão complementados então com águas do lagar e também com alguma matéria orgânica de origem avícola, portanto de galinha. A necessidade deste mix também tem a ver com a otimização dos investimentos, portanto nós per si, sozinhos, não tínhamos a capacidade para uma instalação que achamos que é esta dimensão, a nossa irá ter 67 gigawatts de produção, que hoje em dia é digamos que o ideal daqui para cima para justificar investimentos deste tipo. Pois a produção o investimento não é proporcional à produção e, portanto, digamos que a otimização anda à volta destes valores, entre 50 gigas a 100 gigas. A nossa irá ter cerca de 67 e, portanto, a fórmula ideal
para a composição da receita, digamos assim, que irá ser digerida, será estes 60% que nós aportamos do próprio lagar e depois o resto complementar com esta parte pecuária. A pecuária é sempre importante nestes projetos do biometano, porque tem uma vantagem que a agricultura não tem tanta, ou seja, é que durante todo o ano os animais comem e produzem os resíduos e, portanto, digamos que é uma parte da receita que é estável, ok? E não podemos esquecer que produzir biometano é como se fosse uma digestão e não podemos estar sempre a alterar diariamente a receita, digamos assim. E, portanto, essa parte permite-nos aqui uma base bastante sólida de homogeneidade das matérias-primas e, portanto, depois entra o bagaço que é sazonal e para isso terá que ser, obviamente, armazenado para ser consumido ao longo de todo o ano numa parte proporcional. Portanto, basicamente, as logísticas serão essas. Há uma logística que é interna à exploração, porque esta unidade irá estar dentro da própria exploração, perto do lagar, porque senão não faz sentido, porque os custos logísticos são enormes, não é? O bagaço, recordo, tem 80% de água, portanto é bastante líquido e, portanto, tem que ser ali perto das explorações e depois a questão da suinicultura será obviamente já temos aqui alguns acordos e contactos com associações da zona e, portanto, também estão muito interessadas porque têm precisamente o mesmo problema que tem Leiria, não é? Portanto, o problema é transversal a todo o setor e, portanto, é uma solução muitíssimo melhor do que aquela que hoje existe, melhor para todos, melhor para os suinicultores, melhor para a zona e melhor para a própria agricultura, porque permite, conforme também se mencionou, a transformação depois em fertilizantes. Esse era outro ponto, Vasco, que queria ver consigo. O David já tinha tocado neste ponto, ou seja, a produção do biogás e depois do biometano, ela própria vai deixar também um subproduto que é o digestado, como queremos chamar, com de facto esse potencial fertilizante que o Vasco estava a falar. Ou seja, para a atividade agrícola, há aqui realmente um plus de circularidade, poder ficar aqui com um produto que é fertilizante e que regressa à terra, não é? Exatamente. Portanto, aqui, só agora, para quem não conhece eventualmente tanto o processo, da digestão, fruto da digestão, portanto, saem dois tipos de digerido. Sai um digerido sólido e um digerido líquido. Basicamente, pode ser na ordem dos 90% líquido, 10% a 15% a parte sólida. A parte sólida pode ser encarada, é uma parte menor, mas bastante importante, pode ser encarada mais quase como um corretor ou uma madeira orgânica que tradicionalmente conhecemos, porque é sólida, aí a logística é bastante fácil de espalhar, depois pode ser transformada em pellets e, portanto, aí dá, além de nutrientes propriamente ditos, pode dar aqui alguma estrutura à terra e, portanto, tem um papel também mais estruturante, como toda a matéria orgânica sólida. Relativamente aos líquidos, é bastante água, não é? Conforme mencionei, mas tem uma componente bastante interessante de fertilização que nos permite, obviamente, aqui a ideia, há vários, pois cada agricultura adapta à sua forma, mas nós neste caso pretendemos usar na rega, junto à rega e, portanto, substituindo de certa forma a nossa fertirrigação. E, portanto, há aqui para já uma circularidade plena, é plena porque produz um subproduto que é digerido e que depois faz um fertilizante e que regressa à terra, conforme a Isabel e bem mencionou, que nos permite poupanças depois a nível de compra de fertilizantes, não é? Portanto, tudo o que eu conseguir de fertilizantes desta forma natural, o digerido é como um tratamento que se faz, portanto, às matérias-primas e, obviamente, daqui sairão estes inputs, azoto, fósforo e potássio e outros microelementos que serão importantes e que tudo o que eu aplicar, obviamente, deduzo à minha compra de fertilizantes e, portanto, diretamente tem esse efeito já positivo, para além de estarmos a substituir uma fertilização química por uma fertilização orgânica, que também tem as suas vantagens. No fundo, aquilo que há uns anos no Farm to Fork foi anunciado para passar a reduzir as fertilizações químicas, a aumentar as matérias orgânicas e tudo isso, também encaixa aqui. Portanto, já estamos a ver aqui alguns benefícios de políticas que foram implementadas, não é? Que estão nesta linha.
Temos a questão da independência energética, redução da pegada de carbono, circularidade e a substituição de fertilização química por fertilização orgânica. Vasco, essencialmente aqui a criação de valor neste negócio está mais na resolução do problema ambiental e no recurso do fertilizante que depois vão poder utilizar, ou haverá aqui também alguma oportunidade de criação de valor através da remuneração dos bagaços que entregam à empresa que produz a energia? Não. A principal vantagem é que a Isabel referiu. Portanto, nós temos essa questão das fertilizações que nos reduzirão o uso de fertilizantes químicos e, portanto, não vamos pagar fertilizantes químicos, portanto, é um benefício. Relativamente à remuneração das matérias-primas, destes resíduos, não é muito considerável, porque o negócio, digamos assim, não permite esse pagamento, porque há aqui outros custos também logísticos envolvidos que passam fatura, digamos assim. Mas nós também, no caso do bagaço, uma vez que é produzido na própria exploração e é levado para a fábrica com uma distância muito curta, dentro de uma mesma exploração agrícola, poderá haver aqui alguma remuneração pequena, mas nós aí também preferimos ter estes benefícios indiretos porque também nos reduz a pegada de carbono, que é uma coisa que ainda hoje economicamente temos alguma dificuldade em valorizar, mas há uma garantia que temos e uma certeza é que vai ser valorizada no futuro, porque muitos dos nossos clientes e das indústrias europeias buscam quer o tipo destas energias limpas, quer reduzir as suas pegadas e, portanto, exigirão aos seus clientes e aos seus fornecedores também redução das suas pegadas. No fundo, a ideia é reduzir as pegadas em todas as cadeias, sejam elas quais forem, mas também o setor do azeite e aqui do bagaço vive hoje uma situação que é uma alta volatilidade de preços, ou seja, nos últimos anos o bagaço até foi bastante bem remunerado, dependendo das distâncias, lá está, se um lagar estiver muito longe da fábrica de bagaço, provavelmente o bagaço não foi remunerado, mas enfim, os preços está muito ligado à questão dos preços do azeite. O preço do azeite sobe, o bagaço pode ter algum valor, o preço do azeite baixa, pode não ter. Mas, recentemente, em 2021, houve quem tivesse que pagar para entregar o seu bagaço. E, portanto, isto também para as próprias empresas, na questão dos seus orçamentos, é muito complicado gerir negócios que hoje podem dar margem e amanhã temos que pagar para exercer a atividade. E, portanto, eu prefiro, a nossa opção foi de ter uma regularidade nas nossas expectativas, porque depois destas coisas depois fazem-se contratos a longo prazo, a 15, a 20 anos, e portanto sei perfeitamente com o que é que vou contar durante este tempo e isto que não é a fase, obviamente, o bagaço não é a nossa fase, o nosso core do negócio, mas também deixa de ser um problema e passa a ser passa a ser inserida como peça de uma solução e, portanto, vamos olhar mais para outros benefícios do que propriamente para o benefício direto para a remuneração do bagaço. Do bagaço, muito bem. David, falava agora consigo, aqui no vosso caso, os suinicultores terão de pagar para entregar estes efluentes, certo? Ou seja, haverá aqui um custo, embora um custo não muito exagerado, digamos assim, mas haverá um custo para a entrega destes efluentes na central, certo? Sim, já agora, se me permite, só uma nota ainda antes de responder a essa questão e, no fundo, complementando aquilo que o Vasco acabou de referir, que me parece particularmente importante, há aqui ainda uma outra virtude relativamente a estes projetos, que tem a ver com a visão integrada da gestão destes problemas. Ou seja, aquilo que se fez e que se tem feito ao longo destes últimos anos relativamente a questões como esta, de tratamento de efluentes, tratamento de resíduos, é cada um olha para a sua quintinha. E, de facto, este projeto tem esta virtude. Poder juntar, no caso referiu a questão do bagaço, a suinicultura, a vinicultura, e todo um conjunto de atividades da agroindústria, criando aqui um valor a partir de uma coisa que até hoje era um problema. E, portanto, em todas estas zonas nós temos atividade há dezenas de anos e estas atividades, em muitos casos, têm vindo a constituir um problema, nomeadamente de natureza ambiental, e hoje esta visão integrada do setor, e permite inclusivamente agregar outras atividades, vai acrescentar valor e vai trazer de facto uma mais-valia para a região. No setor da suinicultura em particular, e porque o efluente suinícola é um efluente, e respondendo à sua questão, é um efluente que tem pouco potencial de produção de biogás,
Ele tem cerca de 95% de água, portanto isto é um complemento importante para o processo. De facto, os suinicultores, nesta primeira fase, e naquilo que é o modelo que está desenhado, porque isto tem que se tornar, estes modelos têm que ser sustentáveis. Nós temos que, de uma vez por todas, acabar com os modelos subsídio-dependentes. E ao longo destes últimos anos, fizeram-se alguns investimentos em Portugal, e basta sair da agricultura e ir, por exemplo, para aquilo que são os modelos de tratamento de resíduos urbanos e de efluentes urbanos, para perceber a dependência que estes modelos têm em termos de funcionamento. E, portanto, e nós aquilo que apostamos são modelos sustentáveis, são lógicas que vem no fundo ao encontro da tal circularidade, desta tal economia circular que todos nós defendemos, mas tornando-os sustentáveis. E, portanto, no modelo que previmos para a Leiria, no caso concreto da suinicultura, ela tem um problema e, portanto, o que nós encontramos foi uma tarifa a pagar pelo tratamento dos efluentes, que é uma tarifa que o setor tem capacidade de incorporar nos seus custos de produção, garantindo que a questão dos efluentes deixa de ser para eles um problema. Muito bem. Queria colocar-lhe aqui outra questão, porque já falámos aqui desta oportunidade de resolver um problema ambiental, quer no caso do bagaço da azeitona também, que é problemática em alguns anos, como o Vasco referiu, quer aqui no caso da suinicultura. Esta oportunidade também depois de criar aqui um produto que é um fertilizante. Para os suinicultores, alguns poderão ser utilizadores também aqueles que produzem alguma alimentação nas suas explorações, presumo, não é? Poderá também ser uma oportunidade de utilização, embora se calhar mais residual. Mas perguntava-lhe se essa também é uma oportunidade, mas também a própria energia, ou seja, as explorações suinícolas também são consumidoras de energia, poderão beneficiar de energia mais barata pelo facto de estarem a contribuir para este sistema de produção de biometano? Haverá aqui dois caminhos no modelo que nós temos desenhado a seguir, embora não se aplique tanto na suinicultura, na suinicultura naquela região, porque também como o Vasco referiu os exemplos de França, e França não tem a atividade pecuária pura e dura, a atividade pecuária é um complemento da atividade agrícola, portanto um agricultor em França tem uma propriedade com uma área consideravelmente grande e tem agricultura e a atividade pecuária é um complemento dessa atividade. No que tem a ver em Portugal, particularmente a suinicultura, o suinicultor é suinicultor puro e duro, tem pouca área, não tem atividade agrícola associada, portanto, aqueles que eventualmente têm atividade agrícola associada poderão beneficiar quer da componente de fertilizante líquido, quer da componente de fertilizante sólido. No entanto, estes projetos, como eu disse, eles têm que ser sustentáveis. Mais do que criar aqui uma oportunidade para o agricultor poder ter, ou o suinicultor poder ter uma energia mais barata. Nós vamos produzir biometano, que vamos injetar na rede. A molécula do biometano é exatamente igual à molécula do gás natural, portanto, não há que haver qualquer tipo de alteração, e esta é a mais-valia de todo este processo. Nós não temos que ter queimadores de gás diferentes nas nossas casas, é como a energia eólica ou hídrica, ou seja que tipo for, ou térmica, ela entra na nossa, quando nós ligamos o interruptor, nós não sabemos o que é que está ali, e no caso do gás a mais-valia é esta, e a importância de facto destes projetos é resolver o problema e tornar sustentável a solução, mais do que criar, e se o suinicultor tiver para si esta garantia de que o problema dos efluentes está perfeitamente resolvido, esta já é a mais-valia que vai ter. Portanto, não entra na equação entregar porque há poucas suiniculturas que utilizem gás no seu processo. Portanto, não entra na equação ter um gás mais barato para os suinicultores. Portanto, o gás vai ser entregue na rede e aquilo que é o produto dessa entrega na rede vai depois reverter-se naturalmente até na diminuição da tarifa. Muito bem. Só colocar esta questão muito rapidamente, David. Qual é a previsão de entrada em funcionamento deste projeto? Nós entendemos que o nosso projeto entrará em obra, de acordo com o nosso cronograma de execução, irá entrar em obra no último trimestre deste ano e contaremos no final do próximo ano, 2027, início de 2028, ter o projeto em andamento. Muito bem. Vasco, regressava a si também por esta questão da energia, se também na Nutrifarm são consumidores de gás de alguma forma, se calhar não, mais de eletricidade, não é? E se isto também poderia ser aqui alguma oportunidade de valorização do preço da energia para vós? Não, nesse aspecto não, mas já agora, estabelecendo também aqui um paralelo, nós aqui, ali na zona, a Nutrifarm não consome gás, pronto, consome caroço de azeitona, que é a sua fonte de energia, de biomassa maior, na parte do lagar e na parte e fotovoltaico, e na parte do campo temos rega solar em 11 das nossas explorações já, e vamos ampliando cada ano,
fomos pioneiros nessa área em 2018, quando fizemos o primeiro projeto a regar 200 hectares apenas com energia solar, e portanto vai por aí. A questão do gás aqui, para nós e é um tema estrutural do país, há pouca rede de gás no país, portanto a questão da injeção à rede não é sempre fácil. Por exemplo, a Itália é brutal a rede que tem, vai até aos postos de gasolina. Eu vi postos onde se podia abastecer o carro com biogás, biometano, enfim, com vários tipos, porque a rede de facto é muito diversa. Aqui não estamos nesse caso, e nós também, para reduzir um pouco o impacto logístico, nós vamos liquefazer o gás, ok? Portanto, uma das questões que o nosso projeto tem, porque um caminhão de gás liquefeito transporta, no fundo, mais energia do que se for gás tal qual. E, portanto, aqui a ideia é, obviamente, poder levar o gás até centrais, chamam-se, no fundo, receptores que há, por exemplo, em Beja, ou em Évora, ou no Algarve. E já agora deixar aqui um paralelo, eu falei em 67 gigawatts de produção, para muita gente que está lá em casa não sabe o que isto é, mas isto representa cerca de 4 vezes o consumo de Beja, não de Beja, do Baixo Alentejo em gás. Portanto, vejam a importância daquilo que estamos a falar. O David referiu aqui que vai produzir 70% da energia de Leiria. Nós aqui podemos produzir o equivalente a 4 vezes o consumo do distrito de Beja, ou seja, se calhar Évora e Beja, ok, os dois, e portanto, se começar outros projetos a acontecer, as pessoas facilmente podem estar a pensar na redução da dependência que extremo externa, nomeadamente chegam, eu não sei se semanalmente, que não acompanho o ritmo de chegada dos barcos, mas chegam barcos com gás liquefeito a Sines, se não for todas as semanas, é de certeza todos os meses. E, portanto, quanto mais produzirmos aqui, menos necessitamos de importar. E, portanto, este é o grande benefício também deste projeto, é que há muitos benefícios para além da questão só económica ou outras, não é? Portanto, é bastante importante, penso eu, e complementar. Muito bem. David, volto a si. Temos aqui uma pergunta da nossa audiência, dirigida a si, que é porque é que os projetos de autoprodução de biogás não vingaram na suinicultura? Estamos a falar de projetos de autoprodução no passado, não é? Porque a suinicultura efetivamente esteve um bocadinho na linha da frente de alguns projetos de produção de biogás, quer na Europa, quer também aqui em Portugal, não é? Porque é que eles não vingaram? Por variedíssimas razões. A primeira delas, escala, dimensão. Como eu disse inicialmente, estes projetos para vingarem têm de ter uma gestão dedicada. E, portanto, a dimensão das explorações, e estamos a falar de produção de biogás. E o biogás precisa, para depois poder... E o que se fazia com o biogás era converter este biogás em energia elétrica. Isto é um custo enorme, com custos de manutenção, com custos de conservação e reparação enormíssimos, e, portanto, os projetos acabaram por cair. Depois, porque, como eu disse, o potencial de produção de biogás da suinicultura é muito pequeno. E depois temos aqui uma questão que eu acho que aquilo que vou dizer é politicamente incorreto, mas é um facto. Nós temos que olhar para as coisas pela realidade. A questão do biogás, ao contrário daquilo que se tentou vender durante muito tempo, não resolveram em circunstância alguma o problema do tratamento dos efluentes da suinicultura. Nós temos um problema no efluente que é essencialmente azoto e fósforo, e com a produção de biogás nós reduzíamos o azoto e fósforo e continuaríamos a ter o mesmo problema. E depois, aquilo que acontece numa parte significativa das explorações que eu conheço e de uma parte significativa das explorações que fizeram biogás, autónomas de biogás, são biogás para queimar, aquilo não serve para rigorosamente nada. E porquê? Mas na altura, na lógica digamos, da política do momento, havia financiamentos, havia apoios comunitários para investir neste tipo de unidades e, naturalmente, muitas pessoas, na tentativa de encontrar uma solução para aquilo que era o seu problema, e foi-lhes vendido muitas vezes a solução como a solução para o tratamento dos efluentes pecuários ou dos efluentes vinícolas, fizeram investimentos desta natureza. Mas, para haver aqui em qualquer parte do mundo, para que estes processos sejam sustentáveis, tem que ter dimensão. E depois há uma outra questão, que quando se criaram as tarifas de energia associadas à produção, de energia elétrica associadas à produção de biogás, se nós olharmos para aquilo que é a tarifa em Portugal, comparativamente com o resto da tarifa, eu lembro, por exemplo, o ano passado, nós tínhamos uma tarifa na altura que era de 45 euros por megawatt, enquanto a Espanha tinha 130. E estamos a falar, e basta colocar no modelo esta diferença para perceber que eles não são sustentáveis. Portanto, o biogás, do meu ponto de vista e da experiência que tenho, daquilo que tenho acompanhado pelo mundo inteiro, ele é sustentável quando tem escala, quando tem dimensão. Portanto, nesta lógica da autoprodução... Nesta lógica da autoprodução,
com muito boa vontade só. Pois, exatamente, muito bem. Vasco, tenho aqui uma questão para si também, da audiência, que é a seguinte: se o biometano pode ser uma oportunidade de valorização de subprodutos menos óbvios, ou seja, ouvimos falar muito aqui dos efluentes de pecuária, os bagaços de azeitona, mas creio que a pergunta será no sentido de, poderá haver aqui algum subproduto menos óbvio que possa estar aqui no radar também aqui para este mix? Sim, de tudo o que eu vi, resíduos frutícolas, hortícolas, sei lá, aipos, muito hortícola em Itália, resíduos de tomate, resíduos de fábricas de adegas, tudo isso entra. Depois a questão é que uns têm maior poder metanogénico do que outros e são mais interessantes do que outros, como tudo, mas isto é uma questão depois de ajustar o cocktail. Isso para dizer que, por exemplo, uma cooperativa, isto faria sentido também que uma cooperativa ligada à fruta ou aos legumes pudesse associar-se com outras e fazer esta pool de convergência destes tipos de projetos. Acho que seria bastante interessante. E pronto, e mais outra coisa, em França, por exemplo, o sucesso é tão grande que eles tiveram que limitar a utilização na produção de biometano das chamadas culturas energéticas, ou seja, já havia, o boom era tão grande que já havia pessoas a fazer silagem de milho e outros tipos de silagem e proteaginosas para fazer biometano, e então teve que sair uma legislação porque aí sim há uma concorrência, Com a alimentação, não não é é? um subproduto e há uma concorrência, como já houve aqui há uns anos, de produtos que no fundo estão a ser desviados para a produção de energia em detrimento do consumo humano, não é? E portanto Certo. a França teve que rapidamente legislar no sentido de impor algumas restrições ao uso dessas culturas que se chamam-lhe... Porque aqui a ideia é mesmo a circularidade, ou energéticas. seja, é aproveitar aquilo que é Sim, subproduto, exatamente. não é? Aproveitar aqui os resíduos Já subprodutos agora para só uma coisa poder... para complementar a última que o David mencionou, da relação ao biogás, e que foi o último ponto. Em França também havia, as poucas instalações que haviam, ou algumas, eram todas de biogás, mas a primeira coisa que eles fizeram hoje é transformá-las todas em biometano, porque a eficiência é muito maior, conforme o David mencionou, a molécula é exatamente a mesma do gás natural e, portanto, é uma solução relativamente fácil, chama-se um upgrade e transforma-se uma unidade que já existe e que já funciona com biogás para biometano e entra na dinâmica das outras, com muito menor investimento, obviamente, porque a grande parte já está feita. Portanto, essa foi um caminho também que se fez, precisamente pelas dificuldades apontadas relativamente ao biogás. Muito bem, Vasco. David, eu tenho aqui uma última questão e muito rapidamente gostaria de vos ouvir ainda aos dois sobre ela, que tem a ver com a regulação e com a legislação. Nós temos falado muito sobre esta oportunidade do biometano nos últimos anos. Existe um regulamento para o biometano, não é? Portanto, existe uma intenção de regular o setor, mas as queixas são generalizadas, que está tudo a andar muito devagar, que ainda há muitos entraves. Gostava de vos ouvir, que já têm projetos a crescer neste sentido, sobre esta questão da regulação e da legislação. É de facto um dos problemas destes projetos, mas já agora, ainda antes, quando estamos a falar aqui dos subprodutos, já deixar uma nota que também é importante quando olhamos para isto. Hoje existe nas nossas casas, nós nas nossas casas vamos fazendo a triagem dos nossos lixos. E hoje vamos vendo nos espaços urbanos também a separação daquilo que são os resíduos orgânicos. A separação dos orgânicos é uma recolha que é feita normalmente hoje já em algumas cidades. E isto não pode servir apenas e só para termos uma coisa bonita, dizermos que estamos na vanguarda das coisas. Estes resíduos orgânicos, por exemplo, na tal visão integrada que falei há um pouco, podem ser perfeitamente agregados a unidades deste tipo. E o que às vezes está a acontecer, faz um investimento na recolha dos resíduos orgânicos e depois eles vão para aterro ou vão para o destino deles não é o mais adequado. E deixar esta nota, que também aqui, neste tipo de projetos, olhar para isto de uma forma integrada é importante. Ainda a sua questão, e que me parece importante, de facto nós somos exímios em querer estar na linha da frente. Portugal e as políticas nacionais relativamente a estas áreas, nós queremos estar sempre na linha da frente. Mas depois esquecemos de um problema que é importantíssimo nesta matéria. Nós queremos, de facto, reduzir a nossa dependência energética, nós queremos, de facto,
descarbonizar os nossos setores, nós queremos de facto investir em inovação, queremos de facto fazer isto tudo e somos os primeiros, e quando nós olhamos para os indicadores que temos, nós estamos na linha da frente daquilo que é a política europeia relativamente a esta matéria. Queremos estar na linha da frente na redução dos fertilizantes sintéticos e na implementação de fertilizantes orgânicos, mas depois, quando passamos para a prática, de facto esquecemos esse pormenor. É que uma coisa é aquilo que se legisla, outra coisa é aquilo que são no fundo, os objetivos que o país tanto apregoa, mas quando os operadores vão para o terreno e querem ir ao encontro daquilo que são as metas e que são os objetivos e a estratégia do país, encontram digamos, um problema complicado que é a burocracia. Nós, enquanto não conseguimos reduzir o estado de burocracia que temos nesses processos, limitamos aí muito o desenvolvimento destes projetos sustentados. Criamos muitas vezes dificuldades àqueles que são os investidores e parceiros investidores que temos para esta área de investir, porque eles não conseguem entender como é que nós precisamos de 2 anos ou 3 anos às vezes para conseguir o licenciamento de uma unidade que vai ao encontro daquilo que é a política estratégica do país e depois licenciar são 3 anos para uma coisa que demora 1 ano a construir. E, portanto, é preciso realmente, quando definimos estas políticas e do nosso ponto de vista bem, criarmos uma via de acesso rápida a quem quer investir, porque aqui o custo de oportunidade é muito importante. E aquilo que nós verificamos hoje é que nós temos muitas quintinhas a mandar nisto tudo. E o país, eu costumo dizer esta expressão muitas vezes, sofre de uma coisa que se chama síndrome do achismo. E toda a gente acha qualquer coisa. E depois, um projeto que deveria ter, se calhar, uma duração de 2, 3 meses para tendo em conta a importância do projeto e aquilo que vai aportar ao país, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista da sustentabilidade social nas regiões onde estão inseridos, acaba por ser prejudicado por um conjunto de burocracias e processos e de indefinições, porque politicamente aquilo que se diz, de facto, nos objetivos, não há ninguém que assuma que isto tem que ter eu vou chamar-lhe uma via verde para a implementação destas soluções de energia verde. E, portanto, este é o maior obstáculo que Portugal não consegue ultrapassar. Ou seja, David, nós temos aqui a capacidade de investimento, não é? Por parte de empresas privadas, nós temos os recursos e a matéria-prima que é necessário, mas depois há estas ineficiências na concretização, não é? Prática. E até pregamos os objetivos. Porque quando nós olhamos para a França, quando damos o exemplo que se falou aqui, quando olhamos para a França, quando olhamos para os nossos vizinhos espanhóis, aqui ao lado, de facto, a determinação deles é muito maior. E quando querem evoluir para um processo desta natureza, eles é quase pensar e fazer. E nós aqui continuamos a ter. Temos uma quantidade digamos, de decisores políticos a apregoar a necessidade de evoluir com projetos desta natureza, mas depois não temos uma legislação célere e não temos uma administração célere nas respostas àquilo que são as necessidades para a concretização de um projeto desta natureza. E este é o maior obstáculo ao desenvolvimento sustentado de um projeto desta natureza. Muito bem. Vasco, queria ouvi-lo também falar muito rapidamente, aqui em 2 minutos, o seu comentário nesta questão. Eu partilho completamente com o David mencionou. Aliás, um dos problemas, não é só na agricultura, mas já que estamos a falar nesta área, é que a vontade política funciona a uma velocidade, a legislação funciona a outra e a implementação funciona a outra velocidade, todas velocidades diferentes. E, portanto, se houver uma vontade política, mas depois nada se for feito, as coisas não acontecem. E o que nós precisamos realmente é que a política faça acontecer coisas, porque para isso é que as políticas são orientações estratégicas para o país, mas depois não pode-se ficar só apenas por aí. O plano da ação do biometano foi lançado há 2 anos e meio, salvo erro, em janeiro de 23, salvo erro, mas pouco ou nada se fez até agora, muita conta-gotas. E só para a Isabel ter uma ideia, pouco tempo depois do plano, nem sequer ainda havia um CAI para a produção de biometano. Uma coisa simples, haver um CAI para uma atividade, não havia. E ainda hoje não tenho claro toda a questão da legislação para a aplicação dos fertilizantes que estivemos a falar, não é? Porque há legislação para a aplicação de águas residuais, há legislação para a aplicação de águas de uso urbano, etc. Mas vão saindo novas atualizações da legislação, mas que acabam por ser oportunidades perdidas em não incluir tudo, porque eu acho que o setor e as pessoas não são ouvidas. E, portanto, ou as associações do setor, não é? Não podem, obviamente, ouvir todas as pessoas, mas há coisas em que se perdem a oportunidade. E alterar uma legislação não é muito fácil. E se perde a oportunidade, já temos que esperar mais 1 ano ou mais 2 anos e tudo isso. E já agora a ponto final, que também é uma coisa que
começa de facto a ser um colete de forças bastante grande para o setor agroindustrial, é a questão da RAN, da reserva agrícola, não é? Cada vez mais os solos estão todos classificados. Nós tínhamos propriedades que uma parte era reserva agrícola, não era. Hoje é praticamente tudo reserva agrícola. Tudo o que não estava classificado passa à reserva agrícola, e depois a reserva livre é perfeitamente leonina e quadrada na interpretação das coisas. Estamos aqui em projetos que vão resolver um tema da exploração agrícola, da exploração suínícola, da pecuária, que para mim é tudo agricultura, agropecuária. Ou seja, eu não compreendo como é que não há mais flexibilidade na questão de desafetação da RAN em projetos deste tipo. Obviamente não estamos aqui a fazer apartamentos de turismo, nem agroturismo, nem hotéis, nem piscinas, que não tem nada a ver com a agricultura. Estamos a arranjar soluções para a própria agricultura. Ou prefere haver solos RAN completamente ou contaminados, ou deteriorados, ou não preservados? Eu acho que tem que haver aqui uma questão de bom senso. Então, Certo, haja isto regras, é um desafio enorme aqui. Claro, mas é preferível desafetar áreas de RAN e tratar as coisas como deve ser. E se calhar essa pouca desafetação vai permitir tratar os solos de outra maneira, que sabemos que são a base de tudo, e logo à tarde já veremos isso também, não é? No debate da tarde, mas é preciso alguém pensar isto, e parece-me que muitas pessoas cingem-se apenas ao que existe e não vêm para além, não vem o benefício maior, se assim se pode dizer. Muito bem, obrigada Vasco. Eu queria só dar ainda a oportunidade, porque temos aqui uma nova questão que surgiu aqui da nossa audiência, muito rapidamente, David, a pergunta é para si, sobre o projeto de Leiria. Que tipo de outras frações orgânicas irão ser codigeridas com os efluentes suinícolas? Portanto, com os efluentes suinícolas iremos juntar efluentes de bovinicultura, iremos juntar de avicultura, restos de fruta, lagares de azeite também existem na região, essencialmente subprodutos de natureza orgânica. Portanto, resíduos domésticos, os tais que falou, não está previsto no projeto? Não está previsto no projeto. Muito bem, pronto, penso que respondemos aqui a esta última questão. Vasco e David, agradeço a ambos aqui a partilha dos vossos projetos. Foi um gosto conversar convosco, saber um bocadinho mais sobre estes projetos e na verdade, desejar que eles se concretizem rapidamente, passados todos estes entraves e desafios que temos pela frente, e que possamos beneficiar desta bioenergia e desta bioeconomia aqui muito impulsionada pelo setor agrícola. Mais uma vez foi um gosto conversar convosco, muito obrigada. Obrigado. Este debate fica por aqui, mas já sabe que convidamos para entrar novamente nas redes, para falarmos sobre o solo. Esta conversa vai acontecer às 14h15. Vamos falar sobre o solo como um grande ativo. Será uma conversa essencialmente sobre os benefícios e, no fundo, da agricultura regenerativa. Teremos aqui 4 exemplos completamente distintos de 4 explorações e 4 projetos na área da regenerativa e da transição agroecológica. Será seguramente uma conversa muito interessante, para a qual ficam todos convidados. Até já!